como eu, estava muito debilitada, eu falei, eu não tenho condição de ministrar hoje. E eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso com alguém em cima da hora? Pedir para alguém trazer a palavra, isso não é justo. E eu fiquei relutando. E eu queria chamar a Zelinha aqui. E o Senhor já tinha me mostrado que Zelinha traria a palavra hoje. Só que eu falei assim, não, eu vou levar a última palavra, o último culto, né? A gente acha que sabe das coisas. E quando eu falei com Zelinha, e eu quero honrar a vida dela, e eu quero honrar também a vida da Cíntia, porque quando eu acordei muito mal hoje, eu mandei mensagem para as duas, e prontamente elas se disponibilizaram e falaram, eis-me aqui, Carla, conte comigo. Cíntia falou, eu não tenho nada pronto, mas eu posso preparar agora à tarde. Sabe o que é isso? É você caminhar com pessoas que antes de dizer sim para você, já disseram para Jesus. É ter amigas que são amigas de Jesus primeiro. Isso é bom demais. Aquele paralítico que foi levado pelo telhado pelos seus amigos até Jesus. Ele chegou ali porque ele tinha amigos que queriam levá-lo até Jesus. Então que você busque amigas que vão te levar até Jesus. E aí a Zelinha prontamente aceitou essa missão. E eu sou grata a Deus, Zelinha, pela sua vida, porque é um desafio, mas o Senhor já tinha falado que ela tinha uma mensagem para entregar nessa noite. Então que você possa abrir o seu coração para receber, porque a mensagem já está no coração dela e na mente dela. E você só não vai receber se você tiver com o seu coração fechado, com a sua mente fechada. Então não permita que isso aconteça. Abra o seu coração, porque ela é apenas instrumento. Ela é vaso, ela é barro. Mas quem vai falar é o nosso Deus. Amém? Vamos aproveitar e orar. Pai, eu quero mais uma vez entregar a Ti a Tua filha, Pai. O Senhor já colocou na mente e no coração dela tudo aquilo que o Senhor tem para cada mulher que veio aqui hoje. A palavra já está pronta. Dê a ela, Senhor, capacidade de transferir da forma que o Senhor deseja, Pai. E que todas nós aqui sejamos terras férteis. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, decididos a receber a sua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. É por causa dele. Aleluia. Vai mais um refrão aí? Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que me levantei e decidi seguir. Foi por causa dele. Você pode declarar isso mais uma vez? Continua a lutar. É sobre isso. E eu não sei como você chegou aqui. De repente você chegou aqui com algumas coisas bagunçadas e não terminadas. E talvez com doenças. Sabe, quando eu vi aqui a peça, vou dispensar, fica à vontade, amiga. Quando eu vi a peça, quando a gente se depara e a gente está animada, e a gente está feliz, e a gente está renovada, e a gente está, sabe, mas chega uma hora que a gente cansa, totalmente normal, totalmente natural. Só que depois elas declararam aqui: eu venci novamente porque Jesus veio, restaurou e me deu novamente o fôlego de vida e mostrou que vamos lá, você aguenta mais um pouco. E aí o medo foi vencido, a cura foi estabelecida, o trauma, ele foi ressignificado. Mas e você hoje aqui que de repente ainda não viveu isso, ainda está no tempo da espera,
Ainda está, sabe como? Senhor, cadê, Senhor? Para você que hoje está aqui, por causa dele, porque é por causa dele, adorando ainda na dor, eu vim te dizer que há um bálsamo para o seu coração. Há um bálsamo ainda em Gileade, que vem sobre as filhas de Sião. Então, assim, permaneça nessa constância, permaneça nesse lugar de adoração, aonde você ainda não viu algumas coisas serem solucionadas, mas por causa dele, você está aqui de pé. E dentro desse contexto de por causa dele, você está aqui de pé, eu já quero declarar para o seu coração esse salmo. Deixa eu pegar aqui. Salmos 29, 7 e 8 vai dizer o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós somos daquelas que se posicionam e agem diferente, porque Deus está levantando um exército de mulheres que sabem entender a movimentação que ela tem que ter nesse tempo. Não é tempo, não tem como mais. Eu sei que o cansaço vem, eu sei que a fadiga vem, mas a gente não pode morar nesse lugar da prostração. Porque por causa dele, é o que Carla acabou de fazer. É interessante, só ela sabe como é que ela estava. Mas existe um poder na nossa decisão. Eu vou, eu me posiciono, eu levanto, eu repreendo. Ainda tenho os sintomas, mas eu estou aqui. Por quê? Porque o que me leva a ir é o amor que eu tenho por ele. Sabe, tem algumas coisas nas nossas vidas que a gente vai caminhar, não é porque assim, faz sentido, mas é porque eu amo ele. Então eu vou, então eu faço parte, então eu me levanto, então eu me ergo, então eu não me permito ficar como eu estou. Nós mulheres vivemos tantas coisas, mas o Senhor tem nos levantado nesse tempo a não mais permanecer prostradas. Sabe, não é tempo mais. Da última vez que eu levei uma ministração, foi há pouco tempo, e eu falava sobre isso, sobre não permanecermos mais, sabe, lambendo aquela ferida, se permitindo ainda naquilo ali. Porque eu estou nessa situação. Não, está na hora de exercermos a nossa fé, uma fé diferenciada. Sabe por quê? Se é por causa dele que eu estou de pé, ou que eu permaneço ainda, é porque há um fundamento. A base é Jesus, é sobre ele. E entendendo quem é ele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, entendendo tudo isso, eu consigo compreender que ele é aquele que me redime. Sabe? Assim como Jó declarou, Jó capítulo 19, 25, que ele é o meu redentor, ele vive e se levantará sobre a terra. Jó não estava numa situação favorável, como eu falei aqui na peça. Às vezes você está, daqui a pouco vem, mas você é restaurada. Mas e você, que ainda não foi, que ainda está numa situação ainda que você fala: Senhor, até quando? Até quando algumas coisas não acontecem na minha vida? Até quando, Senhor? Mas eu estou aqui. E sabe por que você está aqui? E sabe por que você consegue declarar: ei, o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra, assim como Jó? Porque há uma base nessa construção interior que você está vivendo. Não menospreze as bases que você, até o dia de hoje, você já cavou profundo. Sabe uma das coisas que o diabo tem tentado fazer? Roubar aquilo que já está posto. Você já foi enxertada. Existem raízes profundas. Alguém está comigo? Existem raízes profundas, existem alicerces profundos, há uma base aí, há um fundamento que é Jesus Cristo, a pedra angular para a construção desse edifício. Mas às vezes você pode esquecer, se deparar com: não, existe aí, você está de pé por isso. É por essa base aonde está sendo, sabe, construído algo novo. Você está no processo de construção, amiga.
Ei, amiga, você está sendo construída por Ele. E em Efésios 2, para fundamental o que eu estou falando, Efésios 2, 20 e 22 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então você percebe aqui que há uma construção de dentro para fora. Há uma analogia óbvia do templo, mas há uma construção de dentro para fora. E você percebe nitidamente, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Então, toda a base, que é o fundamento, que é Jesus, toda a base é Ele, mas existe um crescimento e você está na fase de crescimento. Essa é a sua estação. Você está crescendo. E todo o crescimento não só vai doer, como também vai ter ajustes. E às vezes, nesse tempo onde você percebe, nesse momento que você vive, alguns ajustes, olha como é que é uma construção. Não sou muito boa nisso, mas, por exemplo, eu vivi uma experiência na minha casa, quando eu construía ela. Chega a ser engraçado. O pedreiro, ele tinha problema de coluna. Então, ele era assim, né? Tinha um probleminha, beleza. Quando ele foi fazer a parte de massar, né? A parede, aí ele massou, estava tudo perfeito, gastou muito cimento. Porém, quando a gente depois foi fazer um outro processo naquela parede, eu acho que é colocar azulejo, alguma coisa assim, piso, não sei, azulejo. Estava tudo torto. Por causa do desvio da coluna dele, ele foi, né? Tadinho, do jeitinho dele, mas, enfim, estava tudo torto. Resumindo, a pessoa que veio pós ele teve que fazer o quê? Alguns ajustes. Mas não quer dizer que a base da minha casa estava em ruína, ou as outras partes dela estavam em ruína. Mas aquela parede específica precisava de ajustes. Então eu quero te dizer nessa noite, o que eu quero te dizer com isso, é que quando você vai vivendo algumas coisas no Senhor, e os tempos não estão fáceis, não são tempos fáceis e nem favoráveis, mas são tempos possíveis para experimentarmos de um outro nível em Jesus. Então a base está ali, mas os ajustes têm que ser feitos. E às vezes você está aqui hoje, não compreendendo algumas coisas que você está vivendo e achando que tudo desmoronou. Ei, minha irmã, não! Último culto do ano de mulheres, Deus tem algo para te dizer. Ei, tem base aí, tem fundamento aí. Não perca a esperança não, até porque você vai para outro nível. E se você vai para outro nível com Ele, os ajustes são necessários. Porque há um crescimento, o edifício está crescendo. Mas é necessário os ajustes, é necessário entender esse tempo. Você não pode perder esse feeling, porque você está em construção. Então, já te adianto, se você gravar tudo que eu falar aqui, grave uma coisa: não pare. Não pare. Você está quase lá. A nossa vida é feita de construções e de estações e de etapas. Então você está indo para uma outra etapa, uma nova estação. E para essa nova estação você tem que segurar mais um pouco, porque Deus está fazendo você não só crescer, mas te ajustar para que você avance. E se faz necessário viver algumas coisas que a gente não gosta. Ai, meu Deus, faz necessário viver algumas coisas que não gostamos. É muito difícil, mas se faz necessário. Sabe por quê? A palavra vai dizer que quando nós estamos firmados nessa base, a casa não despenca, correto? A gente está firmado na rocha. E a rocha é Jesus. Já sabemos em quem nós temos crido. Então há alicerce bom aí. Contudo, se faz necessário alguns abalos. Porque nesse processo onde a gente vive, essa edificação, esses ajustes, se faz necessário o Senhor trazer alguns sacodes, alguns abalos. Quem aí está sendo abalado? Quem está comigo nessa noite que está sendo abalada? Diz aí, irmã. Diz aí, pode gritar. Eu. Ai, meu Deus, o negócio está feio pro meu lado. O negócio está sacudida por dentro, sacudida por fora. Tem alguém comigo? É mais ou menos assim, não é? Então você vê que você não está sozinho. A gente está no altar, barro, como Carlinha falou, entendeu? Ninguém aqui está sozinho, não.
A gente está sendo sacudida, espremida, a perdas, a choro, a lamento, uma revolta. O que aconteceu aqui, Senhor? De repente. Vai ser você que vai pregar hoje. Tudo bem, de repente suave na nave. Mas também de repente assim, olha só. E aí a doença, o laudo. Meu Deus, eu não estava assim. Nossa, eu planejei tantas coisas. E você não tem mais controle de mais nada para 2025. Quem está assim? Vou compartilhar uns negocinhos aqui. Quem está assim que planejou? Não tem, o inimigo pelejou, né? Não. Eu planejei. Saiu tudo fora do meu controle. Alguém está assim? Porque eu planejei algumas coisas para o início de dezembro, para a virada do ano, para 2025. E o Senhor fez isso aqui, bobinha. Foi mais ou menos assim. Porque Provérbios vai dizer isso. Do homem são as preparações do coração, Provérbios 16. Mas a resposta final vem da boca do Senhor. Mas tem um negócio, a resposta ainda não veio. Não entendi nada. Então eu estou no processo. Qual processo que eu estou? E você também deve estar. Planejei, ele amassou o papelzinho, Gente, o não é deboche de Deus não, tá? Porque Deus não é debochado, pelo amor de Deus. É brincadeira minha. Então ele amassou, mas a resposta final vem da boca de Deus. Cadê a resposta, Senhor? Cadê a resposta? E aí você pode estar nessa linha do tempo, aguardando, está amassado, mas a resposta ainda não veio. Cadê a resposta, Senhor? Contudo, a minha fé está aqui. Porque se ele bagunça, se ele amassa, se ele remove, se ele te tira, ele está o quê? No controle. Se eu acredito, o meu Redentor vive. E ele abalou, ele sacudiu, então ele tem um controle. E aí eu faço o quê? Eu entrego para ele. Minha alma, não só preocupada, mas o meu emocional abalado. Toma aqui, Senhor. Cuida disso aqui. Porque por causa do Senhor, eu estou aqui de pé ainda. E aí quando você vai para o texto do abalo, que eu acho super interessante, porque quando o Senhor sacode, aí o texto que eu tenho como referência aqui, você vê que eu vou para lá, vou para cá, e assim eu vou indo. Ainda que o abalo vem, porque ele faz abalar céus e terras, Hebreus 12, vou ler porque eu sou crente. Sou crente, vou abrir aqui, não precisava, mas vou abrir para ler. Bonitinho. Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para as imóveis permanecerem. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O Senhor traz alguns sacodes nesse tempo e alguns abalos para remover aquilo que é frágil, aquilo que não é para estar mais aqui no nosso ambiente interior, para que a gente perceba de fato o que é eterno. E o que é eterno tem que permanecer. E o que é frágil, o que é abalável, tem que morrer. E aí começa algo incrível chamado maturidade. Porque se estamos crescendo, é porque a gente já não está mais no campo de meninas. E se somos agora, estamos vivendo esse tempo de não mais mocidade, mas maturidade, então a gente tem que entender que a gente vai conseguir romper com alguns limites. Olha que interessante, é um texto desafiador. Eu falei, Jesus, eu vou para isso, eu vou para esse caminho. E ele falou, vai, então tá bom. Quando a gente fala que o Senhor tem que remover as coisas móveis para fixar e fazer permanecer as coisas que são eternas, ele está falando de coisas pessoais e íntimas do nosso interior.
Isso se faz necessário para que o reino que é inabalável, que está dentro de nós, seja acessado por nós mesmos. Porque existe um reino que é inabalável, e existe um rei sobre esse reino. E quando a gente acessa ele, a gente é esticada nos nossos limites. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio minha? E quando você é esticada nos seus limites, já não tem mais controle seu sobre as coisas, já é o controle dele. Então não esqueça não, ele amassa o papelzinho e fala, agora o controle é meu. Porque eu estou removendo sua autossuficiência e te levando para a dependência. Porque você tem fundamento e você tem base, você já está alicerçado, então você aguenta. Você aguenta os andares que ele quer colocar em você. Você aguenta. Não tenha dúvida, porque uma das armas do inferno é dizer e soprar no nosso ouvido que você é incapaz. Ele quer roubar o entendimento de que nós temos a base, o fundamento que é Cristo. E é por causa desse fundamento que você consegue superar. É por causa desse fundamento que você está aqui hoje. Às vezes, só o Senhor sabe como está a sua casa. Só o Senhor sabe como está o seu emocional. Só o Senhor sabe como está seu casamento. Só o Senhor sabe se você foi demitido ou não. Só o Senhor sabe como você vai pagar suas contas. Só o Senhor sabe se você vai ter alimento na sua mesa. O Senhor e você. Só você e o Senhor sabem de algumas coisas, mas você está aqui. Por quê? Porque é um fundamento que te faz ficar de pé. Que te faz ficar de pé. Só o Senhor sabe as dúvidas e os questionamentos que você carrega dentro do seu interior. Mas o Senhor, no meio desse abalo, como diz o texto, Ele sacode isso para mostrar o poder dele. Ele que tem o domínio e o poder sobre todas essas coisas. Ele abala céu, abala terra. Estremeceu a terra com Covid. Eu não estou falando que Deus pôs, mas o controle é dele. Então a gente superou esse tempo. E como será o próximo ano? Como que você está indo para o próximo ano? Então não tem como mais ir de uma forma que você, de repente, algumas coisas, ele já quer que você, sabe, elimine, remova. Ele já mostrou, estou te abalando, porque isso aqui precisa ser removido. E você já sabe o que precisa. E essa remoção tem a ver com renúncia. Tem a ver com decisão. Tem a ver com tantas coisas. Mas você ainda insiste. Volto a dizer, não insista com aquilo que ele está abalando e você permanecendo que aquilo ali ainda permaneça na sua vida. Ele quer te levar a um nível de que você enxergue de uma vez por todas o que é uma dependência e o que é estar vivendo e observando permanentemente aquilo que é eterno. Um reino inabalável que precisa ser acessado dentro de nós. Dentro dessa questão toda, olha o que Pedro viveu. Porque no meio disso, Lucas 22, 31, 32 vai dizer o seguinte: Satanás, ele chega, olha só, esse texto aqui eu falei, caramba, Satanás, ele chega, Jesus fala para Pedro assim, Jesus falando para Pedro, Satanás estava te cirandando igual trigo, querendo te ceifar. Vou ler para você. Prefiro, se quiser pôr, pode pôr, mas eu prefiro ler, porque para cada versão tem um jeitinho. Então eu gosto de Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ficar rodeando sobre você, né, enfim. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, em outras traduções vai dizer: e tu, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. É quando o Senhor permite que algumas adversidades difíceis, e Ele deixou claro aqui, ó, eu tô permitindo algumas coisas. E diz o texto, que é o que me chamou a atenção,
Jesus, gente, fala de Jesus. E eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não falou, repreendo Satanás. Entendeu, Pedro? Eu repreendi Satanás para ele não te cirandar. Não, ele deixou. Olha isso. Porque quando você está no nível de não mais menina, mais madura, você vai ter que aprender a lidar com algumas coisas. Porque a tua fé vai ter que ser automaticamente mais ousada. Porque Jesus fala o quê? Se faz necessário. Eu orei, eu roguei para que você não desfaleça, a sua fé não desfaleça. Olha que interessante. Então, eu orei, eu intercedi por você para que você não desfaleça. Ou seja, Jesus queria que Pedro avançasse o nível dele de fé. Por causa dele, eu vivo isso. Porque para Pedro vencer alguns obstáculos e se tornar um homem maduro, ele precisaria ter uma fé inabalável e incorruptível. Então eu quero te dizer nessa noite, mulher, que para você vencer essas guerras aí que você não está conseguindo, você vai ter que subir de nível. É subida de nível. E se você não está entendendo o que você está vivendo, você vai começar a acelerar os seus passos para você começar a entender. Sabe por quê? Porque quando você começa a entender o que Deus está fazendo, você consegue acelerar. Opa, eu entendi. Peguei o filhinho do céu. Estou compreendendo algumas coisas. Às vezes você não tem todo o entendimento. Mas você vai ter clareza para você conseguir vencer. Se faz necessário nesse tempo sair desse looping. Não é tempo mais da gente perder nesse looping, achando, botando conta para Deus, quando na verdade a gente não está entendendo algumas coisas. A gente precisa entender que a base já está aí, Jesus está com você, mas Ele está te dizendo, mulher, assim para mim e para você nessa noite. Ei, que a sua fé não desfaleça, mas eu preciso deixar que isso aconteça, porque você vai descobrir a mulher que você é. Existe uma leoa aí. Existe uma mulher além das suas limitações. Existe uma mulher muito mais além das circunstâncias. Sabe? Estava lendo o texto, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque naquilo que eu fui forjada lá atrás, hoje eu vivo alguns desafios por causa do que eu fui forjada lá atrás. Para você acessar o futuro, mulher, que Deus tem para você, você precisa romper esse presente agora. Para você acessar algumas áreas que você sonha em Jesus, você precisa romper nessa noite, nesse presente. Porque o Senhor quer te levar a outro nível, mas para ir para outro nível, não adianta ir de qualquer jeito. Você precisa romper. Você precisa romper. Sabe? E aí quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, quem foi Pedro, gente? Pedro negou Jesus. Esse texto aqui é rico, riquíssimo. Porque mais adiante, Pedro, não entendendo nada, Jesus falou aquilo ali, Pedro, Pedro diz assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão, para a morte. Aí Jesus vai lá e fala o seguinte, meu filho, sabe de nada, inocente? Você vai me negar, meu filho. Você não vai ter nem coragem de falar que você era meu discípulo. As pessoas vão te reconhecer. Parafraseando aqui, Zelinha, capítulo 1, versículo 2. Você vai me negar. As pessoas vão te ver, vão falar que você exala, sabe, o mesmo comportamento que eu. E você não tem coragem nem de falar assim, Aí você está falando que você vai morrer? Sabe por que se fez necessário esse processo na vida de Pedro? E Jesus deixa isso claro e até escrito aqui pra gente. Olha, eu rogo para que sua fé não desfaleça, mas se faz necessário você viver isso. Porque Pedro tinha unção. Pedro, ele tinha revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro tinha, sabe, um temperamento dominante. Pedro era autoconfiante. Mas Pedro precisava entender que não é na força do seu braço. Pedro precisava do caráter de Cristo.
Pedro precisava entender que na hora do aperto, bater no peito e falar: ei, eu sou igual a ele. É a hora que você, sabe, não fraqueja. Então Pedro precisava. Eu quero te dizer nessa noite que o que está vindo ou que está sobre a sua vida não é para te matar, não. A prova que vem sobre você, o fogo que arde, não é para te sucumbir, não é para te queimar, mas é para te aprovar para o próximo nível, para a próxima fase. Esse Pedro que a gente vê aqui desta forma é o Pedro que em João, vamos lá, João. É o mesmo Pedro. Na verdade, eu quero ler esse texto aqui. Esse aqui é fortíssimo. Mas vamos lá. É o mesmo Pedro que em João, Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas, todas já conhecem. E 3 vezes Jesus insistindo: apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Beleza. Mas aí chega uma hora que Jesus fala: Pedro, quando você era moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas agora, velho, quando você for velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Resumindo, Pedro, você já passou por muita coisa. Você está aqui agora ainda carregando outros, fazendo o que não deveria, mas eu insisto com você, Pedro. Eu insisto com você, mulher, que ainda está vivendo algumas coisas que já não era mais para viver. Eu já te dei um norte. Mas hoje eu vim aqui para insistir com você. Ei, o tempo de menina acabou. Agora é o tempo de mulher. Mas eu já sou mulher, eu sou mãe de filhos, tenho 50, tenho 60, tenho 45. Você entendeu? Agora, para esse novo nível, para você passar dessa nova fase, você precisa agora crescer. Quando você era menina, você se cingia e ia para onde queria. Mas agora o controle é meu. Agora você passa esse bastão para mim, porque o controle é meu. Porque agora você cresceu. E crescendo, não tem como mais agir como você quer. Não tem como mais ir para onde você deseja. Não tem como mais vestir o que você quer vestir. Agora eu vou te mostrar o caminho que você deve andar. Porque sobre a minha vista eu vou te dar conselho. Salmo 32. Então é por causa dele que você está aqui. E é por causa dele que ele faz você entender os próximos passos nesse último ano. O Senhor não quer nós mulheres perdidas, mas nos quer posicionadas. Mulheres diferenciadas, mulheres que sabem para onde está indo. Sabe, quando eu olho para Débora, fazendo agora uma ponte, quando eu olho para Débora, sentadinha na palmeira, vivendo a sua vidinha, sendo juiz em Israel, beleza, confortável, maravilhosa, linda, plena, mulher de lapidote, só você ouve isso assim, uma mulher de lapidote, tocha acesa. Quando você olha para ela, você vê o seguinte: cara, ela estava quieta no canto dela. Só que ela era profetisa, beleza. Tem profetisa aqui, gente? Aquelas que recebem do Senhor revelações. Amém, somos. E então, ela tem uma rema. E ela vai pro general e fala: olha só, o negócio é o seguinte, já era, né? Vambora, tá na hora de a gente guerrear aí. Juízes 4. Só que o seguinte, ela só foi entregar um recado. E quando ela vai entregar esse recado, ela toma um baque, acredito eu, porque ele fala assim: ó, eu só vou para a batalha se você for comigo. Aonde eu quero chegar com isso? É quando você simplesmente tem no seu dia a dia uma voz de comando para fazer algo e daqui a pouco você faz o quê? Vai parar em outra missão por causa dele. É quando você, de repente, você está ali. Eu só estava sendo juiz e Deus me deu uma revelação. E quando você vai entregar a revelação, o que aconteceu com ela? Mulher de lapidote, profetiza, juíza, agora guerreira da batalha. É o Senhor dando um giro na vida dela. E ela sendo o quê? Dependente. Você está preparada para o Senhor fazer isso? Na sua vida?
Você estava numa missão, agora você é guerreira na batalha de frente com o general de guerra para lutar. Então ela é reposicionada em outro ambiente, em outro lugar. Olha que loucura. E aí eu te pergunto nessa noite, como que você está? Como que você entende essa palavra? Como que você capta isso? Senhor, hoje eu sou professora, eu estou dando aula. Mas daqui a pouco o Senhor te mostra algumas coisas dentro da sala de aula. E aí você agora está se posicionando como uma profeta dentro daquela sala de aula. Entenda o que eu vou dizer. Eu não estou falando que você tem que. Eu estou falando que o Senhor quer virar uma chave na nossa mente, aonde a gente precisa entender que por causa dele eu vou, por causa dele eu fico, por causa dele eu faço, por causa dele eu estou de pé, por causa dele eu avanço, por causa dele eu aceito, por causa dele eu caminho, por causa dele eu vou caminhando, as coisas vão acontecendo por causa dele, porque existe uma base dentro de mim e eu não tenho medo. Ultimamente temos visto muitos medos. O mundo tem trago medo para nós. Eu sei que nós somos mulheres intrépidas, mulheres, sabe? Mulheres que avançam, amém. Mas a gente sabe também que existe um medo, e o mundo traz esse medo sobre nós. O medo de falar de Jesus. Às vezes estamos iguais Pedro. Português aqui deu falha. Às vezes estamos assim como Pedro, sabe? A gente não sabe como agir, a gente nega, quando na verdade a gente declara, é por causa dele, e às vezes nós estamos negando. E não é tempo mais para negar. Não é tempo mais para negar. Quando eu falo de negar, eu estou falando de posição. Posicionar-se. E aí, concluindo, quando eu falei sobre o fogo, quando eu falo sobre mulheres posicionadas, mulheres que não se perdem ao longo da jornada, mulheres que entendem a sua posição e sabem para onde está indo, mulheres que sabem a base que carrega, mulheres que não se importa com aquilo que o fogo está sobre ela, porque ela sabe que ela não vai morrer, mas ela vai ser aprovada para esse novo tempo. E aí eu concluo, quando eu falo de Débora, onde ela foi inserida num outro ambiente, numa outra missão, uma mulher posicionada. E aí nós temos Jael no mesmo texto, concluindo, estava quieta no canto dela, mas o general, a batalha foi vencida, mas o general de guerra, ele simplesmente conseguiu fugir e foi parar na casa de Jael, porque ela foi até ele e trouxe ele para a casa dela. E ao trazer para a casa dela, com as ferramentas de dentro da casa dela, ela mata o inimigo de Israel, trazendo paz por 40 anos. Um cansaço havia ali, uma fadiga havia ali. Mas o que eu quero dizer sobre esse comportamento? É quando uma que estava quietinha no canto dela é levantada e agora é guerreira na batalha. A outra estava no seu lugar e ela mesmo se insere num outro território para então trazer paz sobre aquela nação. E mata, e acabou. Sabe? Tem horas que a gente precisa se posicionar de uma forma diferenciada. Quando a gente olha para Jael, a gente vai ver o seguinte: ela foi. Ela nem precisava ter ido, ela poderia ter ficado quieta em casa. Mas ela se meteu e ela conseguiu vitória. É quando você acha assim: será que eu devo ir? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Quando na verdade você percebe: cara, eu vou solucionar, eu vou resolver, então eu vou. E ela resolveu. E ela deu cabo. Então para essa noite eu não sei o que você precisa fazer. A base já está aí. Você vive por ele. Então o que você precisa fazer? Eu quero concluir a mensagem falando dessas duas mulheres, porque foi o que o Senhor ministrou no meu coração, sabe? Sobre posicionamento. A gente vive por causa dele. O Senhor ministrou cura nesse lugar. Mas a gente precisa entender que falta, ou que a gente precisa é de um posicionamento diferenciado para romper algumas áreas das nossas vidas. E eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero declarar, em nome de Jesus,
Sabe? Uma das coisas, eu não sei se você é assim como eu, mas em muitas guerras que eu venci, demorei até a vencê-las, foi porque eu estava interpretando as guerras equivocadamente. Eu enxergava de forma errada. Eu enxergava o caráter de Deus de forma errada. Sabe, quando Eva, ela foi tentada pelo diabo, a gente vai ver o seguinte: Deus, ele fala de uma forma, e o diabo, ele pega aquela fala, ele usa de uma outra forma para catucar Eva. Ele distorce o que Deus falou, ele engana Eva por causa da distorção e faz ela enxergar de outra forma. A proibição do fruto daquela árvore era para proteção. O diabo trouxe para Eva como forma de, olha, ele está te proibindo porque você, não vai deixar de ter acesso a algumas coisas. Essa é a forma maligna de fazer com que você não vença e não rompa o processo, porque você distorce. Você enxerga de uma outra forma aquilo que Deus na verdade quer fazer, e é por bondade e misericórdia, porque o caráter dele, ele é bom, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. É essa base que você foi construída. Então que nessa noite, em nome de Jesus, não venhamos a nos permitir, ou que as escamas caiam dos nossos olhos, ou que o engano, ele, seja removido, mas que a gente consiga enxergar de uma forma plena. Ei, peraí, se isso está acontecendo, faz sentido, e eu preciso avançar para o próximo passo. Eu preciso avançar para essa nova fase. Eu não posso mais ficar aqui. Vamos louvar. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que me levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre ficou cruz, eu sei. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Sabe? Eu quero orar por você que às vezes chegou aqui. Quando eu falei de coisas abaláveis, coisas fixas, coisas que são passageiras, que precisam, ser removidas, e o olhar tem que ser para algo permanente, algo que seja eterno. Isso está te cansando, mulher. Quando eu falo que eu demorei para enxergar algumas coisas, tem a ver com tudo isso que eu falei. Então talvez você hoje se encontre aqui cansada, cansada de você, cansada de que você não está conseguindo. É por causa dele que eu vou, mas às vezes você pode estar tomando direcionamentos e indo na força do seu braço, do seu jeito, não se permitindo romper naquilo que o Senhor quer. Eu quero te chamar e te convidar a não mais permanecer nesse lugar, E você pode vir aqui na frente se faz sentido para você. Chega de ficar num lugar onde Deus não quer mais que você esteja, aonde Ele quer que você rompa de uma vez por todas. Não vá para 2025 da mesma forma, com os mesmos erros, com os mesmos passos. Ei, está na hora da gente mudar e virar essa chave. A começar por mim aqui no altar. Eu olho para trás e vejo, como eu preciso. Eu sou a primeira, porque eu preciso romper. Precisamos romper. Não podemos mais permitir, é por causa dele. Mas como eu falei, há uma cura, há uma restauração, há um tempo de ressignificação. Não é tempo mais para ficar, Não, Senhor, eu não arredo o pé daqui. Não, Senhor, enrijecidas por algumas coisas. Ei, mulher, assim como eu, assim como eu, assim como eu,
Existe uma base em você, mas o processo Ele quer alinhar. E por querer alinhar, Ele quer que você esteja entendendo algumas coisas que precisam ser removidas, que precisam ser reposicionadas na sua vida. Por isso eu te convido a vir aqui na frente. Não é um apelo. Não, nós queremos orar por você. Nós queremos profetizar vida. Nós queremos profetizar um novo tempo. Nós queremos profetizar que você não mais vai viver um looping. Chega de viver looping. Chega de ficar, sabe, na roda. Está na hora de tomarmos um passo e decidimos, não, Senhor, eu entrego o controle, é por causa do Senhor. Começa a revelar aquilo que tem que ser revelado. Começa a falar aquilo que tem que ser falado e mexido no meu interior. Porque é por causa do Senhor. É por causa do Senhor. É por causa dele. Se você está aqui, você não parou, você não desistiu. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Se você está aqui hoje, o Senhor, Ele te trouxe neste lugar e você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Há uma graça do Senhor neste lugar. Há uma palavra do céu neste lugar. E o Senhor, Ele insiste com os seus, Ele insiste com as suas. Ele está preocupado para que você não vá para a próxima fase da mesma forma. Existe um amor, existe um carinho, existe um Deus que está olhando, está cuidando, mas Ele está te convidando. Ei, filha, está na hora. Eu vou acelerar os seus passos, diz o Senhor. Eu vou fazer você viver de uma forma diferenciada, mas entrega o controle para mim. Existe um fundamento, existe uma base. Você está de pé, mas você não viveu o controle ainda. Ele quer o controle, Ele quer o controle, Ele quer o controle, Ele quer o controle. Você vai para o próximo nível, sim. Você vai, diz o Senhor. Você já está indo e já está pisando nas águas, diz o Senhor. Nós não vamos sair desse culto sem pisar nas águas. Sem pisar nas águas, hein, mulher? Fique ligada. Você vai sim, diz o Senhor. Há um mistério de Deus nesse lugar. E você vai pisar nas águas. Ele quer te levar e te conduzir. E você não vai ter medo. Todo medo nessa noite Ele quebra, Ele desfaz. Todo medo agora é desfeito. No mundo espiritual é quebrado, é desfeito. Em nome de Jesus, o medo sai, porque você está recebendo agora o Espírito. Recebe aí. Há uma porção de Deus trazendo o Espírito. Segura louvor. Há um espírito de intrepidez, de ousadia e de amor que o Senhor está derramando nesse lugar. Mulheres, você que sabe que o Senhor está falando contigo, o medo
não vai ser mais um fator paralisador na sua vida. O medo não será mais um fator. Você vai romper, carabaxarabassora, candarabachei. Você vai para a próxima fase. Você não vai olhar mais para os seus limites. O Senhor está esticando limites nessa noite aqui. Você não estava entendendo o porquê de algumas coisas que você está vivendo, mas o Senhor está esticando os seus limites para você viver algumas coisas com Ele. Meu Deus, há um mistério do Senhor aqui nesse lugar. Arabassore, carabassarabassore, candarabachei. Arabadarasuide, carabassore, candarabachei. Rabassore, arabarabasuide, carabachai. Há um renovo nesse lugar. Há um renovo nesse lugar. Carabaxarabassou. O Senhor vai levar pessoas para outros lugares. Harabaxarabassou. Já vai se despedindo aí. Etarabaxide, carabassora, carabachei. O Senhor, meu Deus, o Senhor, Ele vai te levar para outros lugares. Carabassou, de carabachei. Tem um mistério do Senhor aqui. Eu preciso ler algo para você, porque a palavra, meu Deus, meu Deus, que mistério. Deixa eu ver aqui. Há algo do Senhor para declarar. E eu já estou terminando, mas eu vou ter que declarar isso. Herabassore, carabaxarabassore, candarabachei. Harabassore, candarabachei. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deixa a luz, ou seja, a impossibilidade está aqui instaurada, mas é para você entoar um novo cântico. Entoe um cântico estéreo. Rompe um cântico aí, carabassarabassou, e exclame em alegria. Exclame em alegria. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Agora entra a palavra e recebe aí. Amplia o lugar da tua tenda. Carabaxarabassore, candarabachei. O Senhor está fazendo mover aqui nesse lugar. Amplia o lugar da sua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Entenda isso no Espírito. Não impeças. Não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Arabassore, carabassou. Porque transbordarás para a direita, vai transbordar para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhadas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. O que passou, passou. O que você viveu ficou para trás. Se houve frustração, se houve decepção, se você era uma mulher que vivia na expectativa com Jesus ali, aguardando nele algumas coisas e não aconteceu, você se frustrou, meu Deus, entenda uma coisa: naquela estação foi daquele jeito, mas nessa que você entra, há um mistério aqui sobre mulheres, aonde o Senhor quer falar especificamente. Há uma nova estação, Cíntia. Há uma nova estação. Há uma nova estação, Cíntia. Há uma nova estação sobre nós. Há um peso de glória. 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 Arabaxarabassora, candarabachei. Há uma nova estação. E o Senhor está acelerando nossos passos.
Não estou entendendo nada, Senhor. Eu não estou entendendo nada, Dani. Mas eu vou. Sabe por quê? Recebe aí. Há um mistério. O Senhor quer ativar o teu espírito. O Senhor, por muito tempo, você ficou abatida com o processo. As coisas não foram do jeito que você queria. Mas o Senhor hoje, se você veio por causa dele, Ele veio por causa de você. Ele veio por causa de você. Porque Ele quer te ativar e dizer: ei, filha amada, já extirpei o medo. Agora só vai na unção que eu delibero. Há uma unção nova nesse lugar. Há uma unção nova nesse lugar. E essa unção vai te respaldar, Júlia. Essa unção vai te respaldar para você viver o novo. Você não anda por vista, mulher. Você anda por palavra revelada. E a palavra revelada hoje é: vem, Pedro, sobre o mar. Vem, diz o Senhor. Vem, só vem e comece a andar sobre as águas. Olha, receba do Senhor. Receba do Senhor. Há uma graça. Meu Deus, que mistério. Há uma graça do Senhor neste lugar. Há um poder sobrenatural sobre nós, que vem dele. E grave, você já está com a base aí, que é ele. Deixa ele ajustar. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque na mão dele, ele tem o controle. Ele tem o controle. Deixa ele te levar. Deixa ele te conduzir. Ele tem o controle. Não tenha medo. E se está com ele, tá tudo bom. Amém? A presença do Senhor é assim, né? A gente não tem vontade de sair dela, porque nela nós somos completos. Nela nós perdemos todo o nosso medo. Nela nós conseguimos descansar e confiar que o nosso Pai está cuidando de tudo para nós. E que presença nós experimentamos aqui hoje. Glória a Deus, porque tudo que a gente tem feito aqui, até esse último culto, em todos esses meses, é para Ele, é para agradar a Ele, é por Ele. Então, que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você pôde experimentar essa presença poderosa do nosso Deus. Uma presença que cura, que restaura, que transforma e que nos faz ter forças para avançar, para seguir a nossa jornada. Eu creio que hoje você recebeu aqui hoje uma dose forte para você continuar a sua vida, para você atravessar as suas adversidades, tudo aquilo que vier contra você, porque você tem o maior e com Ele você pode todas as coisas. Amém?